Então, pessoal, é muito tranquilo a gente entender uma questão que é muito falada na odontologia quando a gente fala de paradigmas. E é justamente sobre essa questão que nós vamos trabalhar agora, porque eu gostaria que primeiro vocês percebessem qual é o paradigma atual, e a gente pode realmente chamar assim, da estomatologia, ou como que a grande maioria de nós percebe a estomatologia atualmente e qual é a questão que a gente deve mudar ou como a gente pode ter uma percepção diferente da estomatologia e qual a repercussão que essa percepção diferente pode ter. Então, para a gente começar a deixar essa conversa assim bem pautada, considerando 3 aspectos que são muito práticos e muito importantes para esse entendimento, nós vamos começar definindo aquilo que a gente costuma descrever como a estômato da esperança, e essas 3 situações são como fosse, então, o senso comum do entendimento atual da estomatologia. A primeira questão é essa que você, para fazer estômato, teria que ficar esperando uma biópsia aparecer. Quer dizer, você imagina, ou você em termos, o senso comum, é que se você não tiver biópsias para fazer, você não pratica estomatologia. Isso é um entendimento meio que generalizado a respeito dessa prática. A segunda questão que vem embutida nessa situação é aquela da gente negar alterações que o paciente tem, ou não valorizar, ou não perceber, porque elas não fazem parte da queixa principal. Então, o paciente procura para um atendimento específico, alguma outra especialidade específica, uma queixa bem determinada do consultório, e todas as outras possíveis alterações da condição bucal desse paciente, de alterações de mucosa, de doenças que, eventualmente, ele não está manifestando naquele momento, mas que a gente não tem nem sequer a preocupação de investigar. Então, vê bem, a primeira questão dessa estômato tradicional, e por que ela não funciona, ou por que a gente deixa de fazer estomatologia, é por causa que podemos imaginar que é necessário aparecerem biópsias para serem feitas, e a gente não ter uma preocupação de identificar situações e circunstâncias que estão fora da queixa principal do paciente, e uma terceira situação é nós não tratarmos alterações que não têm cura. Como assim? Nós vamos tratar coisas que não têm cura? Sim, porque as coisas, às vezes, elas não têm cura, mas elas têm tratamento. E aí, nós temos um universo gigantesco de trabalho. Quando a gente diz, assim, uma nova estomatologia, a gente quer justamente fazer a estômato lá no mocho, no consultório de todo mundo, ter essa noção, essa percepção, desvincular essa questão de ficar esperando uma biópsia aparecer, e a gente vai discutir isso depois, porque tem muita coisa de estomatologia para ser feita que não envolve biópsia. Então, se você não gosta de procedimentos cirúrgicos, de procedimentos mais invasivos, com técnica cirúrgica, não tem problema nenhum. Existe muita coisa, e a gente vai comentar alguns dados a seguir sobre isso, né? E você perceber as situações de lesões crônicas, de doenças crônicas e de vinculação desses pacientes que você pode fazer, que você pode tratar, que você deve fazer. Bom, mas antes, eu queria fazer 2 resgates no raciocínio. Um lá atrás, quando eu disse que dentro dessa visão, então você identifica a situação, você encaminha o paciente, você abre a mão da grana que isso poderia gerar, do dinheiro que isso poderia gerar, ou mesmo se você já está sendo remunerado de outra maneira, como, por exemplo, você trabalha no serviço público, nas Forças Armadas, isso vai estruturar o seu atendimento, vai lhe dar prestígio e vai organizar a sua agenda também e vai organizar a sua produção. Porque aí você não está exercendo ou cobrando, né, recebendo o mesmo tipo de remuneração do consultório particular, quer seja convênio ou não. Mas, enfim, quando você faz essa opção do encaminhamento, que às vezes para nós
dá uma ideia de conforto, porque a gente está solucionando o caso, entre aspas, porque está mandando para outra pessoa, isso impõe um peso e um ônus gigantesco sobre o paciente. Como grande parte do que eu faço, da minha vivência profissional, é justamente recebendo o encaminhamento dos colegas, e foi daí que eu percebi dessa necessidade, de, poxa, o pessoal não está fazendo as coisas fáceis, o pessoal não está fazendo as coisas simples, né? Daí que veio essa percepção, né, de eu receber encaminhamentos de coisas banais, de às vezes são alterações anatômicas, são amígdalas linguais, são carúnculas que estão mais pronunciadas, são alterações inflamatórias. Às vezes eu recebo pacientes que a lesão curou, entre ele ser encaminhado e ele conseguir a consulta, e isso não é um prazo tão longo. Quer dizer, houve uma ansiedade imensa do colega em encaminhar o paciente, que ele chegou para mim curado, né? E eu não sei o que ele tinha. Isso é relativamente frequente. Então, percebendo essa ansiedade assim, de encaminhar e tal, a gente percebe quando o paciente chega que ele vem com o mundo nos ombros. Porque mesmo que você seja muito criterioso para explicar o encaminhamento para a pessoa, você seja detalhista e explique tudo que está acontecendo, que muitas vezes isso também não acontece, as pessoas pensam que elas têm algo grave, quase que obrigatoriamente, justamente porque elas estão sendo encaminhadas para outro profissional. Justamente porque aquele profissional de referência dela, o dentista de confiança, ele está passando o caso para outro, que é algo que ele não sabe o que é. Pessoal, é importante a gente ter essa noção. Os pacientes confiam em nós. Se eles não confiassem, eles não estariam consultando conosco. E quando você identifica uma situação e diz para eles, eu não sei o que é isso, você vai ter que ver um colega, e lembra que, na maioria das vezes, as coisas são de baixa complexidade, e eu posso dizer isso com tranquilidade, justamente porque eu estou recebendo esses encaminhamentos, né? A pessoa invariavelmente pensa que tem câncer, ou que tem alguma outra doença grave, ou que tem um problema de dificílima solução. Aí, então, você faz a avaliação do paciente, às vezes você nem dá o diagnóstico provável ainda, e já diz para o paciente, olha, não é câncer, e a pessoa respira aliviada, se tranquiliza, né? E para a gente que está fazendo o atendimento lá depois, né, isso é muito gratificante, né? Você vê que você realmente teve impacto, o seu atendimento teve impacto para o paciente. Mas vê bem, imagina quanto tempo essa pessoa ficou sofrendo com essa hipótese de que não adianta, a cabeça fica trabalhando, a gente sabe disso. A cabeça do paciente fica trabalhando, e eles ficam imaginando mil coisas. Mas ele também não tem milagre, pessoal. Não é você decidir que vai começar a fazer esse novo universo de atendimentos aí, e você não vai ser por toque divino que o conhecimento vai entrar. Mas, por outro lado, você não precisa comprar equipamentos caros, você não precisa fazer treinamentos específicos caros, você precisa realmente se dedicar um pouco mais no estudo e na aplicação, que você aplica isso de uma forma quase que imediata no seu consultório, justamente porque você pode ir progressivamente aumentando essa situação. Com tudo isso que a gente conversou até agora, a nossa argumentação é no sentido de mostrar que não tem sentido você fazer ou ter essa postura de esperar uma biópsia aparecer no consultório, imaginando que isso que é estomatologia, que existe todo um universo de lesões que normalmente elas são negligenciadas nessa visão tradicional, antiga, nesse paradigma fixo da odontologia. O impacto que tem quando você encaminha os pacientes, o impacto para ele emocional, o impacto que tem para a gente, afetivo, inclusive, emocional, quando a gente soluciona os casos, quando a gente ajuda as pessoas, o quão desafiador é esse processo diagnóstico, mas há também um outro lado que a gente precisa desmanchar nessa argumentação, né? É que é a história que você não consegue fazer dinheiro com estomatologia ou que isso não seja rentável. É claro que quando você faz procedimentos cirúrgicos, né, você faz a biópsia, você pode colocar um valor agregado mais alto nisso do que o valor da consulta, justamente porque envolve mais responsabilidade. Mas nós dissemos que isso talvez seja 40% ou mais ou menos do volume dos casos de estomatologia que você vai ter. Então, obrigatoriamente,
Você precisa ter uma consulta estruturada, bacana, com os passos direitinho, cada momento, primeiro a anamnese, a conversa, para depois passar para o exame físico, explicar para o seu paciente o que ele tem, se for necessário fazer desenhos, faça, explique adequadamente e faça suas propostas de tratamento. E aí você não vai ter dificuldade em cobrar a consulta para fins de diagnósticos. Numa outra live, a gente discutiu bastante essa questão, né, de quais são os erros que a gente faz nesse processo, de passar direto o paciente para a cadeira, sem fazer essa elaboração prévia do processo de diagnóstico, a famosa olhadinha, ou justamente por aquela questão que a gente comentou no início dessa nossa conversa agora, né, a ansiedade, o paciente diz que tem uma lesão e nós ficamos ansiosos, né, e aí você já quer ver se você vai conseguir dar solução ou não. Calma, vai devagar, faz um método, pauta a sua sistemática, define dentro daquelas 5 situações. Se não encaixar ali, deve ser uma situação muitíssimo rara. Veja qual é a melhor forma de tratamento, faça a sua proposta e aí revise a sua forma de tratamento, acompanhe o seu paciente, revise a sua forma de tratamento, se ela não está dando o resultado que você espera, porque sim, aí, se você insistir numa conduta que não está tendo resultado, vai acontecer aquela circunstância, então, que todo mundo tem medo, que é de piorar um caso, e que normalmente acontece por insistência de uma conduta terapêutica que já não estava dando resultado, ou porque a conduta terapêutica foi instituída e o paciente não foi mais observado, não teve mais acompanhamento, passou muito tempo até que ele fosse visto novamente. E aí, então, você obedecendo esses critérios, tendo essa sistematização toda, você não vai ter constrangimento ou dificuldade em cobrar as consultas do paciente. E lembre-se, uma consulta que vai te trazer muito menos desgaste físico para ser executado, porque é mais a questão do desafio, realmente, de estabelecer um processo diagnóstico. Aí vem uma outra situação, então, entrando nesse ponto aí de ganhar dinheiro, né, e de monetizar com a estomatologia. Você sabe que tem pacientes que têm situações recorrentes, por exemplo, os pacientes que têm afta, que têm síndrome da ardência bucal, que têm líquen plano, que têm herpes, que têm 1000 coisas, e que isso vai recidivar. Alguns desses pacientes e alguns dos colegas podem ter a possibilidade de fazer esses tratamentos com laser terapia. Você pode ter habilitação em laser terapia, e aí você vai saber disso que eu vou falar, ou então você faz a técnica, né, aplica laser nos seus pacientes, e como você vai monetizar isso? Existem várias maneiras de você fazer isso. Uma das maneiras que você tem é negociar com o paciente pacotes. Você faz um preço fixo para tantas aplicações de laser, porque é uma consulta rápida, comparada às outras situações. E aí, você sabe que isso é recorrente, você negocia da seguinte maneira: olha, você tem um pacote aqui que a gente pode negociar 5 aplicações de laser, se você precisar só de 3, as outras 2 vão ficar em AV, porque você sabe que você vai fazer afta no futuro, você sabe que você vai fazer herpes no futuro, e essas suas consultas já vão estar acertadas aqui. Você pode ir mais além, talvez fazer um pacote maior e oferecer algum desconto. Só, olha, vamos negociar 10 sessões, e se você pagar as 10 sessões agora, eu posso te dar 5%, 10% de desconto. Você monetiza e, obviamente, depois você honra a sua parte, né? E vai fazer as sessões que o paciente negociou com você. Essa questão de você acertar o pacote, ela é também muito importante, talvez, para você conseguir fidelizar o paciente que tem lesões cancerizáveis, ou o paciente tabagista, que ainda não tem lesões cancerizáveis, mas que está indicado você fazer um trabalho de prevenção de câncer de boca com ele, ou de acompanhamento do lábio, por causa da quelite actínica. Às vezes é difícil que a gente consiga a reconsulta desses pacientes. E a reconsulta, ela é cobrada? É claro que sim, ela só não é cobrada se esse intervalo de tempo for muito curto. Aí você não consegue cobrar as reconsultas nem dos convênios, né? Porque tem aquele intervalo ali de 15 ou 30 dias que ainda faz parte do tratamento, e aí, como isso ainda faz parte do tratamento, não é considerado uma nova consulta. Mas para aquele paciente que faz acompanhamento por problemas que podem ser crônicos ou para prevenção de outras situações, é claro que a consulta é cobrada. A gente sabe disso. As pessoas fazem prevenção para câncer de mama, colo de útero, de próstata,
de intestino, e as consultas lá de acompanhamento, com intervalos maiores de tempo, elas vão ser cobradas. E aí, para esse paciente que você está trabalhando a questão de prevenção de câncer de boca ou de câncer de lábio, você também pode negociar o pacote. Você precisa vir aqui, de acordo, fuma muito, então vai ter que vir aqui a cada 40 dias, a cada 60, 90, enfim, você vai determinar isso de acordo com as outras variáveis do paciente, e aí você pode negociar 4, 5, 6 consultas, e no momento que ele pagar as consultas, antecipadamente, e a isca talvez seja oferecer um certo desconto, ele vai comparecer, porque as consultas já estão pagas, e você vai fidelizar o paciente, e você vai melhorar tremendamente a sua monetização com a estômago. Gente, tem muitos colegas que falam disso especificamente, né, de marketing, de consultório, de alavancar. Não é disso que eu sei falar de estomatologia. Mas dentro da estomatologia, eu sei dar dicas de como você pode ganhar dinheiro realmente com a estomatologia, porque, como a gente começou a nossa conversa hoje, dentro daquela visão, assim, tradicional de estomatologia, a gente acredita que estômago só vai ganhar algum dinheirinho quando você fizer uma biópsia, e não é nada disso. Um outro ponto importante, então, além de você estruturar a consulta para você poder monetizar com isso, você negociar pacotes com o paciente, aí, então, procure ver com quem tem mais cancha desse marketing de negociação, né, as linhas gerais eu defini aqui. Um outro ponto extremamente importante é você contar para os seus colegas e para as outras pessoas que você tem interesse nessa área. Porque, há pouco nós citamos, tem muito pouca gente fazendo esses atendimentos. E, certamente, se você já tentou encaminhar um paciente, sabe o quão difícil isso é. Então, forma uma base razoável de conhecimento para poder fazer esses atendimentos. E aí, então, tem que botar a boca no trombone. Quanto tempo a gente gasta em mídias sociais postando coisas sem nenhuma relevância? Talvez esse tempo possa ser melhor utilizado, primeiro, para a gente formar essa base de conhecimento de estômago, para ter confiança para fazer esses atendimentos, e, num segundo momento, você contando para os seus colegas e para a comunidade onde você está inserido, para a sua área de trabalho, que você está fazendo esses atendimentos. A gente sabe, já falamos isso, que essa demanda existe, que os pacientes têm necessidades e que eles vão procurar ajuda de uma maneira ou de outra, quer seja com você ou quer seja com algum colega. Como você pode fazer ou anunciar isso? Bom, a gente também sabe que a mídia social funciona extremamente bem se você começar a falar disso nas suas postagens, começar a falar de lesão de boca, pode repostar o meu conteúdo, não tem problema nenhum, né? Mostra as coisas, que tem uma quantidade imensa de coisa que eu publico, e aqui no Instagram, então, os casos que entram aqui são casos de atendimento diários. Eu, como tenho muitos casos, não faço repostagem, né? Tudo que eu coloco ali é caso meu. Mas no início, talvez você precise, né, de alguma ajuda, de procurar coisas em outros perfis, e você vai direcionar isso para a sua comunidade, para o grupo que você atende, mas principalmente para os seus colegas, porque se eles não estão aqui na live, eles não estão antenados de toda essa possibilidade que a estômago pode representar. E aí você vai acabar absorvendo esses pacientes naturalmente, né? É um mercado em aberto, sabe? Tem menos de mil especialistas em estomatologia registrados no CFO. E ainda a parada é a seguinte, né? Se você pega uma área tipo a orto, ortodontista, você tem lá, sei lá, 25, 28 mil especialistas em ortodontia no Brasil, com a especialidade registrada no CFO. Mas você sabe que tem um universo enorme de colegas que fazem orto sem ser especialista. E não tem nada errado nisso, tá tudo bem se o cara sabe fazer. Mas estômago não. Estômago, normalmente a galera que faz é a galera que fez algum tipo de formação na área. O que está justamente dentro dessa visão tradicional de estomatologia, que é justamente o que a gente vem tentando mostrar. Você deve saber que você pode anunciar no Facebook, né? Fazer anúncios lá. Você faz um perfil do seu consultório, faz um perfil da sua clínica, coloca lá as postagens que você está fazendo de estomatologia, e não precisa ser especialista em informática para fazer um bagulho desses, especialista em TI, você começa a mexer ali, que o próprio Facebook vai te mostrando. E você tem a possibilidade ali de pegar um mapa
do seu consultório e pinar, colocar um pino no seu consultório ali e marcar a área que você quer que o seu anúncio tenha abrangência. Que se você não marcar, o Facebook vai mostrar a sua postagem ali de lesão de boca, de alguma coisa importante que você está fazendo no consultório, para todo mundo. Para quem está num outro estado, do outro lado do país. E talvez até para quem está na Austrália ou quem está no Japão. Essa pessoa não vai vir consultar com você. Você tem que trabalhar no seu eixo ali. E você tem essa possibilidade de delimitar ali e marcar o raio no entorno do seu consultório, que é para aquelas pessoas, né, na sua cidade, no seu estado, se for o caso, para aquelas pessoas, então, elas vejam o seu conteúdo. E aí elas vão ficar sabendo que você faz isso também, que você também está trabalhando. Então, 2 caminhos importantes aí, para que isso possa ser implantado de uma forma mais efetiva dentro do seu consultório. Um é trabalhar com os colegas, né, dizendo que você está começando a fazer isso, está manejando essas lesões, e a outra é você direcionar a sua mídia social, usar melhor o tempo que você passa na mídia social, porque não é inegável, todos nós passamos muito tempo na mídia social. Você direcionar esse tempo, um pouco para melhorar o seu conhecimento, estudar mais a respeito, e um outro pouco para você atrair pessoas para consultar com você, além, é claro, daquela questão que está publicada na literatura, que a gente citou antes, que na média você vai encontrar aí talvez 30% dos pacientes, dependendo de você estar, isso vai ser um pouco mais, vai ser um pouco menos, pode até ser o dobro, que tem necessidades bucais, que tem necessidades de estômago e que não estão sendo atendidos, não estão sendo... é uma demanda que está aí em qualquer lugar. E daí vem uma outra pegada nessa história, que é o seguinte... se nós não fizermos isso naturalmente as outras áreas do conhecimento vão envolver isso. A gente também comentou numa outra live que a medicina tem uma tendência natural de absorver as lesões da boca, e muito, porque às vezes os próprios pacientes que têm alterações bucais procuram um médico, e a gente reclama. Mas qual o papel que nós, profissionais, estamos tendo, instruindo os nossos pacientes? Justamente essa questão de você divulgar na mídia social o que você faz, e quem trata dessas lesões é o dentista. Aí as pessoas não sabem, elas nunca vêem nada a respeito disso, e como elas são acostumadas a procurar tratamento de doença com o médico, acabam procurando o médico também. E por que eu disse que a medicina naturalmente absorve isso? Bom, primeiro porque a dermatologia, ela já tem um pezinho no estômago. A gente tem muitas lesões de manifestação bucal, que tem manifestação cutânea também. E aí os caras estudam a parada. Estudam líquen plano, estudam pênfigo, pemphigoide, lúpus, que para a gente, dentista, aparece pouco, né? Não está muito dentro da nossa rotina de trabalho, mas que há casos também. Quem faz clínica geral de odonto, alguma especialidade mais específica, vai ter menos possibilidade, ou menos chance de ver pacientes de lúpus, mas enfim, a dermatologia já tem um pé dentro da área e já tem muitos médicos dermatologistas com uma derivação natural. Inclusive chamam assim de dermatologia bucal, né? Inventam uns nomes assim, né? E fazem o atendimento desses pacientes, fazem até cirurgia de mucocele. Outra situação é cirurgia plástica. O cirurgião plástico acaba atuando em tudo que é área. Cirurgião de cabeça e pescoço. Normalmente eles não gostam de fazer a parte de estomatologia, porque o cirurgião de cabeça e pescoço é um cirurgião oncológico. Mas se as coisas aparecem, por uma questão de mercado de trabalho, eles também acabam tratando. Como você bem disse, não é necessário ser especialista em estômago, basta atuar na área. Por isso, uma área bastante promissora. Não sei se são dados atualizados, mas existe em média 870. Subiu um pouquinho, Rodrigo, o número de especialistas. Bateu em 900, mas imagina a quantidade de dentistas que tem no Brasil. É muito pouco, né? É muito pouco, realmente. E uma outra área, a otorrino, pessoal, e não é nem por opção do próprio médico otorrino que está trabalhando lá, mas nos últimos anos, o otorrino, quando ele termina a residência, ele tem que fazer uma prova da Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia, muitas especialidades médicas é assim, para validar o título. Ele fez a residência, mas não valida a especialidade, então precisa passar nessa prova. E de poucos anos para cá, começou a cair na prova dos residentes, que terminam a residência para ter o título de especialista, começou a cair questões de estomatologia. Então, quer dizer, essa galera mais jovem, que está saindo da residência de otorrino,
Eles estão sendo obrigados a estudar estomatologia, mesmo que eles não queiram, porque está caindo na prova do título. Bom, e aí no momento que você tem o conhecimento, por que você não vai fazer? Já que o mais difícil é o conhecimento, e isso ele já consolidou para a prova. Então é mais uma área que vai acabar se envolvendo com as coisas que são da odontologia, infelizmente, né? Por isso que a gente diz, se você não fizer, alguém vai acabar fazendo, né? Alguém vai acabar dando esse tipo de atendimento para os pacientes, porque os pacientes têm necessidade, eles vão procurar. Então, é mais um ponto para justamente a gente reforçar a informação, né, reforçar ou melhorar a qualidade, talvez, da nossa presença na mídia social, informando os nossos pacientes, mostrando essa área, atraindo pessoas, falando para os nossos colegas dentistas também, que a gente tem interesse em fazer esse atendimento e mudar essa percepção da estomatologia de que estômago é você ficar sentado esperando uma biópsia aparecer, quando você tem muitas outras possibilidades de acompanhamento e de conduta junto aos pacientes e principalmente de ganhar dinheiro, que foi essa parte final da nossa conversa aqui, de monetizar, né? Então, tem poucos fazendo, você pode negociar pacotes, quer seja de consultas, quer seja de laser terapia, quer seja de escleroterapia, não importa, você não precisa fazer tudo isso, mas dentro das possibilidades que a Stomos te oferece, você escolhe, né, ter uma consulta estruturada, para você não ter constrangimento de cobrar consulta, né? Isso é uma coisa muito interessante, assim, a gente tem uma questão cultural de acreditar que para a gente ser remunerado, o dentista precisa executar procedimentos, né? E não, o procedimento está aqui, né? Está no seu conhecimento. Isso é uma visão importante da gente mudar também.